Olá, meu nome é Douglas. Nesse vídeo aqui eu tenho a missão de te explicar de forma mais rápida que eu conseguir 3 informações básicas para você começar a dominar os critérios de desempenho térmico. E essas informações são as diferenças dos critérios da versão 2013 para a versão 2021 da norma de desempenho. Então, em 2021, essa norma foi revisada e os critérios ficaram muito mais complexos. Então, eu quero aqui te mostrar as diferenças entre a versão 2013 e a versão 2021. Os cuidados que a gente deve ter quando utilizar dados de catálogos técnicos. Então, quando a gente estiver lá buscando dados de capacidade térmica, transmitância térmica dos elementos, nós temos muitas ferramentas disponíveis na internet, ferramentas e manuais, que trazem já algumas informações para nós. Só que essas informações devem ser utilizadas com muita responsabilidade. Não dá para chegar a pegar aquelas informações e jogar num relatório e dizer que aquilo é um relatório de desempenho térmico. Então eu vou te mostrar quais são esses cuidados que a gente deve ter aqui. E a terceira informação é quanto à possibilidade que a gente tem de utilizar o mesmo relatório técnico para mais de um empreendimento. Então, nas situações que a construtora possui um projeto padrão e replica essa construção, se a gente pode ou não também replicar o estudo de desempenho térmico. Tá? Tem situação que a gente pode, tem situação que a gente não pode. Então, aqui eu vou tentar te explicar de uma forma mais sucinta possível quando você pode ou não utilizar esse método, né? Então, como eu comentei anteriormente, os critérios de desempenho térmico foram revisados em 2021. E, de forma geral, os novos critérios trazem uma abordagem muito mais técnica, está muito mais eficiente do que a versão 2013. Se, por um lado, os critérios ficaram mais representativos na prática, né, o que a gente tem hoje de resultado na nossa simulação é muito mais representativo lá no local, lá na construção propriamente dita, né, os resultados são mais verídicos. Por outro lado, a avaliação ficou muito mais complexa do que era em 2013, na versão 2013. Tá? E está sendo muito comum a gente identificar uma série de confusões que os profissionais têm cometido quando estão analisando os critérios de desempenho térmico na versão 2021. Tá? E quando eu digo aí profissionais fazendo confusão, eu não me refiro somente a projetistas. Tá? Então, tem projetista confuso, tem auditor confuso, consultor confuso, gerente de projetos confuso. Então, a confusão está generalizada. Tá? Isso porque, quando escreveram um novo texto, parece que fizeram de uma forma para tentar complicar, né? Para restringir um pouco mais o conhecimento, um pouco mais a aplicação, gerando talvez até aí um nicho de mercado para consultores super especialistas. Tá? O texto não está fácil de entender, realmente. Tanto aí do método simplificado como da simulação computacional. Tá? O método que era simplificado, que era bem fácil de entender, tinha ali só os critérios bem, até muito prescritivos, né? Já traziam o resultado ali, a parede tem que ter tanto de transmitância, tanto de capacidade térmica. Agora está mais difícil de fazer essa avaliação. E tem alguns detalhes ali que estão um pouco escondidos na norma, que se a gente não tomar algum cuidado, a gente vai cometer o erro, vamos elaborar de forma errada o relatório, ou vamos aceitar um relatório de forma errada, tá? Auditar, enfim. Está acontecendo muito de relatórios com erro indo para frente, sendo avaliados, sendo auditados como se tivessem corretos. Tá? E isso pode gerar um risco muito grande lá para frente. Né? Se porventura vem uma auditoria externa, se vier aí uma perícia técnica né, por algum problema acontecer de uma perícia técnica pegar esse relatório, então pode ser que identifique aí uma série de falhas que não foram pré-avaliadas anteriormente. E eu sei o motivo dessa dificuldade, desse entendimento dos critérios, dessa confusão generalizada. O texto dos critérios de desempenho térmico da versão 2013 já não eram muito legais de ler, de estudar. Agora, da versão 2021, nem nos convida a tentar entender. Tá? Eles criaram muitas siglas, muitos conceitos novos. Tá? A forma de avaliar é diferente, a forma de simular. Então, só você abrindo a norma, tentar começar a ler, você já vai ter uma dificuldade, já vai criar uma resistência a isso. Né? Se você tentou ler esses novos critérios, eu aposto aqui que você teve essa sensação de não querer avançar no conteúdo porque é chato, é duro, é denso, tá? É complicado de entender.
Tá? Os critérios não são difíceis de serem aplicados, tá? Mas são um pouco complexos de entender. Hoje nós temos o critério de PHFT, que é percentual de horas em que o ambiente de permanência prolongada fica com a temperatura dentro de uma faixa operativa. Né? Isso que eu falei tudo é um critério apenas. Nós temos a temperatura máxima operativa, a temperatura mínima operativa, redução de carga térmica para aquecimento, redução de carga térmica para resfriamento. Os valores de critérios ali dos limites não são fixos, né, são variáveis. Dependendo do critério que você quer avaliar, já muda a forma de identificar qual que é o mínimo, qual que é o máximo. Enfim, os critérios também não são fáceis de identificar, nem isso, né? Nem para te identificar qual que é o teu limite que você pode utilizar, não está de uma forma bem clara para você ler, não é uma forma direta, objetiva, tá? Então, realmente, esses critérios eles fizeram para complicar e tiveram êxito, complicaram muito a nossa vida, né? Complicaram de uma maneira geral, que um leigo comece a ler os critérios de desempenho e possa entender um relatório, né? Possa folhear em um relatório e vir a entender de uma forma clara, de uma forma fácil. Quando eu digo leigo, né, eu leigo em relação ao desempenho técnico, né, não leigo em relação à engenharia e à arquitetura. Para a gente começar aqui com a norma de desempenho, a gente tem que ter aí todo o conhecimento de engenharia e arquitetura da graduação que a gente tem. Então, toda essa dificuldade que eu tenho visto aí no mercado me motivou a montar esse curso. Desde 2007, quando eu comecei a trabalhar com a norma de desempenho, talvez você já me acompanhe há mais tempo, eu já fazia esse compartilhamento de informações lá no meu site particular. Tá? Isso porque eu acredito muito que a norma de desempenho não deve ser nicho de especialista. Se eu tenho que atender todos os critérios mínimos no meu empreendimento habitacional, não posso ficar refém de um consultor especialista. Né? Se é o mínimo, todo mundo que tem habilitação para fazer um projeto ou fazer uma construção de empreendimento habitacional tem que ter conhecimento dos critérios mínimos. Talvez, claro, para você querer um desempenho intermediário, um desempenho superior, ou uma edificação aí que não utiliza sistemas construtivos convencionais, aí são casos à parte, né? Mas não é a nossa realidade. Nossa realidade é onde as construções, na grande maioria, são de sistemas convencionais, são para atender desempenho mínimo, certo? Então, para você atender desempenho mínimo, você não precisa necessariamente de um consultor super especialista no assunto para estar atendendo o mínimo. O mínimo, volto a repetir, naquilo que eu entendo da engenharia, o mínimo deve ser de domínio de todo mundo. Ou então, todo mundo que se forma na graduação não poderia estar assinando a execução ou projetos de empreendimentos habitacionais. Teria que passar aí por uma especialização específica para poder fazer os trabalhos. E não é a nossa realidade. Né? A gente sai da faculdade com habilitação para executar e projetar edificações habitacionais. Então, eu julgo, mais uma vez falando, que o mínimo todo mundo deve conhecer. E isso me motiva a fazer o curso, a compartilhar materiais, a fazer consultoria. Todas as consultorias que eu faço, eu deixo tudo muito aberto. Memória de cálculo eu entrego de forma que o meu cliente possa replicar isso ele mesmo. Então, assim, eu acredito que eu gero também valor para o meu cliente e ele não me vê apenas como alguém ali buscando mais e mais trabalho. Mas não, eu trabalho com uma parceria legal com os meus clientes e agora também oferecendo esses cursos para vocês. Então, através desse curso, você vai aprender definitivamente todos os critérios de desempenho técnico, tá? De uma forma que você vai poder pegar um relatório e ler, vai entender. Então, se você é auditor, você vai pegar um relatório, vai conseguir entender se aquele relatório está certo ou está errado. Tá? Se você é um projetista, você já vai conseguir projetar pensando em atender os critérios de desempenho técnico, ou mesmo já fazendo as evidências de atendimento ao critério de desempenho técnico. Por que não? É o ideal, né? A hora que você entregar um projeto para o seu cliente, já entrega o projeto, já entrega aqui, ó, desempenho térmico desse projeto, como fizemos, é o mínimo. Não, aqui a gente conseguiu o desempenho intermediário. Tá? Então, eu acho bem legal. Né? Nesse curso aqui, a gente não vai entrar na questão da simulação computacional propriamente dita. A gente vai explicar todos os critérios do método simplificado e do método de simulação computacional. Tá? No método simplificado, a gente vai fazer o detalhamento das contas,
toda a parte teórica e prática do método simplificado. Então, a parte teórica de transmitância térmica, capacidade térmica, absortância, atraso térmico, como encontrar os limites mínimos e máximos aí de cada critério. E da simulação computacional a gente vai a fundo de cada critério. Então você vai ter domínio da teoria do que significa aqueles critérios, né? O que significa aqueles números PHFT de 80%, o que isso significa, né? Ou seja, a redução de carga térmica de tantos por cento, o que essa redução significa, né? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui nesse curso, tá? Então, até se você for, por exemplo, gerente de obras, né? Como que você vai fazer a contratação de um trabalho se você não sabe o que receber? Você tem que entender do assunto para, quando receber o trabalho, avaliar se o trabalho está certo ou errado para poder fazer o pagamento, né? Se você pode estar aceitando um relatório errado e até assumindo um risco que você não deveria ter. Aconteceu recentemente comigo, um colega mandou um relatório, um colega auditor, mandou um relatório para mim. Ô Douglas, consegues verificar esse relatório se ele está coerente, se está certo? Que eu estou achando um pouco estranho. Tá? E eu olhei o relatório, foi avaliado pelo método simplificado, tá? E para atender pelo método simplificado, para estar atendido ali pelos critérios do método simplificado, o consultor em questão especificou vidros de alta eficiência, tá? Que são vidros caríssimos, para a gente poder ter uma área um pouco maior de vidro. Tá? Com isso, foi atendido pelo método simplificado, o desempenho mínimo. Porém, a gente sabe que não é a nossa realidade. Projetos de habitação popular, até de padrão médio, raramente a gente utiliza um vidro especial devido ao custo. Esses vidros especiais, normalmente, a gente utiliza em fachada envidraçada, em alto padrão, né? Porque lá você tem um custo, um valor agregado mais alto, e você consegue absorver esses custos desses materiais de mais eficiência, né? De alta eficiência, que não é a realidade que a gente tem na maioria das nossas construções. Então, nesse caso, o relatório estava com uma informação que vai gerar um risco ou até um custo a mais para a construtora, né? Então, claro, se isso foi alinhado entre as partes, tudo bem, mas tudo indicava que não estava alinhado, né? Que estava uma informação meio camuflada ali no meio do relatório. Então, coisas assim é que estão acontecendo e não podem acontecer, porque senão o construtor está assumindo um risco que ele nem sabe que existe. Tá? Para auditores e consultores, da mesma forma. Então, nesse caso que eu comentei anteriormente, o consultor estava confuso, porque se ele não está confuso, se ele estava ciente do que estava fazendo, ele estava enganando o seu cliente, possivelmente, né? Então, e o auditor, né, por ele não entender, nesse caso, eu auxiliei ele, mas se ele não tivesse essa informação, esse acesso à informação, ele também poderia passar batido, porque ele iria folhear o projeto, iria lá ver que os critérios estão atendidos, está escrito, né, atendido, tem uma RT, então ele vai auditar dizendo que está ok, por não entender se o relatório está certo ou está errado. Então, daí a importância do auditor e do consultor, do gerente de projetos, do projetista, em entender do assunto. Todo mundo que está envolvido na elaboração dos projetos, na construção, tem que estar ciente, tem que entender aí os critérios de desempenho térmico, acústico, lumínico, enfim. Nesse caso aqui a gente está especificamente falando do térmico, mas tem que entender de maneira geral de toda a norma de desempenho. Então, se você tem interesse também de fazer a simulação computacional, né, fazer a modelagem, prestar esse serviço, esse curso também é para você. Porque quando a gente vai fazer a simulação computacional, toda a teoria que a gente pega lá do método simplificado, a gente joga para dentro da simulação. Tá? Porque na simulação computacional, nós não vamos modelar um tijolo propriamente dito. Fazer o desenho na modelagem ali dos furos do tijolos, quantas paredes, espessura, então, de elementos assim do bloco de concreto. O que a gente pega, a gente calcula na mão mesmo ou no Excel, enfim. Aqui nesse curso a gente vai fazer uma memória de cálculo no Excel, a gente vai desenvolver a memória de cálculo do zero. Tá? Então você vai ter uma memória de cálculo sua, específica sua, para não depender de catálogo técnico.
tá? Então essa informação que a gente calcula, lá no simulador eu desenho uma linha, faço uma linha de uma parede e digo que aquela parede tem as características técnicas de uma parede de alvenaria cerâmica, de uma parede de bloco de concreto, e assim a gente consegue acelerar muito a modelagem, né? Porque se você tiver que modelar tijolo por tijolo, bloco por bloco, aí você nunca vai sair da simulação. Você não vai conseguir elaborar essa simulação em tempo hábil para poder pegar outra, né? Não vai ficar algo financeiramente viável, nem tecnicamente, né? Porque você tem que ter velocidade da avaliação para poder entregar para o seu cliente. Porque se você faz todo esse trabalho, a modelagem mais complexa de modelar o tijolo, por exemplo, e se não passa, né? Você vai chegar lá no final, vai avaliar o resultado e não atendeu. E aí você precisa o quê? Você precisa mudar o projeto, mudar os elementos e rodar a simulação novamente. E se toda vez que você fazer isso, você tiver o trabalho de ficar remodelando, você nunca vai sair do lugar. Então, com base no método simplificado, a gente vai fazer todo esse cálculo na mão das características técnicas dos elementos e aí a gente já entra no simulador com essas informações. E aí, se eu precisar mudar de alvenaria cerâmica para bloco de concreto, eu só mudo o valor. Só mudo o valor do quê? Da espessura do elemento, o valor da transmitância, que no caso do simulador é da condutividade térmica e da absortância térmica. Então, só mudo 3 valores e a gente já consegue fazer a simulação novamente. Então, isso nos dá muita velocidade na elaboração da simulação. Então, se você está aqui e deseja avançar, querer fazer a simulação computacional, esse curso também é para você. Então, ao longo das centenas de edificações que eu já avaliei lá desde 2017, que foi quando eu comecei a trabalhar com norma de desempenho, eu desenvolvi já um método de avaliação que me permite analisar se uma edificação ela pode ou não ser evidenciada o desempenho térmico pelo método simplificado. E isso também acelera muito os trabalhos. No caso, por exemplo, se você for auditor, você vai pegar um relatório de desempenho térmico, você vai ver o projeto, em questão de minutos, tá? Sinceramente, em questão de minutos, você vai conseguir avaliar já se esse projeto poderia ou não ser avaliado pelo método simplificado. E se o projeto que você está auditando, né, o empreendimento que você está auditando, está pelo método simplificado, você já consegue descaracterizar esse serviço e dar uma não conformidade muito rápido, né, e não vai perder muito tempo ali avaliando o relatório. Você já vai conseguir, de uma forma muito rápida e eficiente, identificar esse possível erro, né? E se você é consultor, que quer prestar serviço de consultoria da mesma forma, né? Você vai chegar para o seu cliente, vai pegar o projeto na frente, às vezes, do seu cliente, né? Você vai conversar com ele e você já vai conseguir identificar, não, esse projeto tem que ir para a simulação computacional por causa disso ou daquilo, né? Ou você pode muito bem dizer, não, esse projeto aqui tende a passar pelo método simplificado. A gente precisa avançar na avaliação, mas olhando aqui, eu acredito que ele pode passar pelo método simplificado sem ir para a simulação computacional. Se você é um gerente de projetos, está fazendo uma contratação, aí vem o cliente, vem vem o fornecedor, né, o consultor, e quer te empurrar uma simulação computacional, né, porque o custo é mais alto, né? E você, por ter esse conhecimento prévio, você vai dizer, não, esse projeto aqui eu acredito que passa pelo simplificado, porque esse critério aqui, porque essas limitações, possíveis limitações do método, estão atendidas. Talvez alguma coisinha ou outra a gente pode trabalhar para atender, mas eu acredito que passa pelo método simplificado. Ou ao contrário, né? Que acontece, tem consultores que não fornecem ainda, não oferecem o trabalho de simulação computacional, então eles vão tentar criar uma forma de atender pelos métodos simplificados. E aí pode estar cometendo um erro, né? Eles podem te induzir ao erro, se você está contratando esse trabalho. Então esse método que eu desenvolvi, dessa pré-avaliação, dessa avaliação rápida, já vai direcionar os esforços aí, tanto do consultor, do auditor e do próprio cliente final, do construtor, do arquiteto, né? Do projetista, enfim, de todo mundo que está envolvido nesse trabalho. Então agora vamos à minha missão, né? Já falei bastante, vamos à minha missão aí para te explicar aqueles 3 assuntos. O primeiro deles é mostrar para você o porquê que a gente deve ter cuidado ao utilizar dados de catálogos técnicos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder
conversar melhor e eu mostrar aqui as ferramentas que temos online que fornecem essas informações de transmitância, capacidade térmica dos materiais. Aqui está o site Projeti. Então você pode digitar projeti.com.br, já vai aparecer, vai aqui em componentes construtivos e a gente tem vários sistemas construtivos aqui já com os dados de eficiência de desempenho térmico. Então eu abri aqui, por exemplo, bloco de concreto 141939, ele já dá aqui a resistência, a transmitância, o atraso térmico e a capacidade térmica. Muita gente utiliza esses dados aqui de forma definitiva, pega o que está aqui, copia e coloca no papel e assina, como tem sido feita a avaliação, né? Eu não julgo correto, tá? Porque a gente não sabe quais são os dados que eles utilizaram para chegar nesse resultado, quais são as características dos materiais utilizados, qual a condutividade térmica, qual que é a densidade, qual que é o calor específico, é o bloco, por exemplo, é bloco A, classe A, B, C. Então, essa informação não está clara no site, para a gente poder pegar essa informação e utilizar como real para o meu projeto. Por isso que eu não gosto. E também, aqui no site, na página principal aqui do catálogo dos componentes construtivos, lá no final tem uma calculadora. Essa calculadora, a princípio, era para fazer o cálculo da transmitância e capacidade térmica. Porém, ela dá diferente desses resultados aqui. Quer ver? Ó, então, nós temos aqui uma argamassa externa 2,5. Não tem revestimento interno. Então, eu vou ter um bloco. E agora um revestimento. Dois e meio. Então eu tenho aqui ó, que a minha resistência térmica é 0,35. Deu igual. Atraso térmico 6,5. Atraso térmico 3,5. Diferença, hein? Capacidade térmica 208. 192 de capacidade térmica. Então veja que no próprio site, no próprio catálogo, tem diferença, dá diferença em relação aos dados prontos do catálogo e da calculadora que eles estão fornecendo aqui no site. Então, se dá diferença, por que dessa diferença? Qual que é o mais certo? Qual dado utilizar? Faço a média? Faço mais restritivo? Então, a gente não tem essa informação clara no site para eu poder pegar essa informação, botar num relatório e te entregar, como produto final do serviço que você me contratou. Não condiz com a realidade, né? Então, por isso que a gente tem que fazer realmente a memória de cálculo, calcular, porque no relatório que a gente faz isso, a gente especifica todas as informações de forma mais clara possível, né? Esse site aqui, então, ele é muito importante, é muito utilizado, eu utilizo muito, mas para a gente fazer uma avaliação preliminar, né? Qual que é o melhor material que a gente pode estar utilizando de uma forma preliminar, tá? Não de uma forma definitiva. Tá, o site é excelente, uma excelente iniciativa, traz bastante informações para nós trabalhar, mas a gente tem que ter cuidado ao utilizar essa informação como produto final do nosso relatório. O Laboratório de Eficiência Energética da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, também disponibiliza alguns catálogos. Eu vou abrir um aqui só para a gente também verificar. Então, eles desenvolveram aqui um modelo equivalente para uma biblioteca de componentes construtivos brasileiros, para uso no software Energy Plus. Isso nos facilita muito o trabalho, né? Então, aqui ao final, ele dá toda a metodologia, né, de como fez. Aqui nós temos aqui alguns resultados, por exemplo, bloco cerâmico de 6 furos, 9,14 por 24. Então, o revestimento, aí tem as espessuras de cada camada, os dados aqui, então ele trouxe os dados. Então, tá legal, já tem mais informações. Dado da transmitância térmica e da capacidade térmica. Porém, e se você precisar alterar a espessura do revestimento, você vai saber fazer isso ou você vai utilizar a informação fixa, né? O teu projeto ele tem 2,5 de espessura, né? Aqui está usando um alumínio, né? Então tem várias especificações, tem realmente a especificação que você vai estar utilizando no teu projeto, então pode ser que você precise editar, né? Você precise recalcular mudando as espessuras dos revestimentos. Então, se você não sabe como fazer,
você vai ficar refém das informações que aqui estão e vai tentar extrapolar esses dados, que na minha opinião também não é correto, né? Você pegar um dado e replicar ele de uma forma que não seja o que está aqui. Então, só alguns cuidados que a gente tem que ter ao utilizar esses catálogos. Mais uma vez, esses catálogos são bons, principalmente esse do LabE, traz informações mais precisas, traz as informações de base, de onde é que vieram, né, os resultados. Então, é muito bom. Os dados aqui são bem fiéis, só que se tu precisar editá-los, né, editar aqui o teu sistema, mudar aqui os revestimentos, mudar o tamanho do tijolo, que está 14, 19, 39, é um bloco, né? Se você quiser mudar para um tijolo, enfim, você já vai ficar refém somente do que está aqui, você não vai conseguir fazer algo diferente, né? Então vamos a outro assunto que eu prometi explicar para vocês, né? Então agora a gente vai falar sobre as diferenças entre a versão 2013 e a versão 2021 dos critérios de desempenho térmico da norma de desempenho NBR 15575. No método simplificado, se você fizer uma leitura rápida, uma comparação rápida entre as duas versões de 2021 e 2013, você vai ver que foi incluído um critério a mais, que é o critério de área de transparência máxima. E esse critério é o maior limitador que hoje nós temos para aplicar o método simplificado. Tá? Isso porque a gente vai ficar limitado à área de vidro dos nossos ambientes de permanência prolongada. Quando a gente tem um ambiente com área de até 20 metros quadrados, nós podemos ter até 20% de área de vidro. O problema é que quando a gente tem uma área, o nosso ambiente tem uma área maior que 20 metros quadrados, nós ficamos limitados numa área máxima de 4 metros quadrados. Então, ela não é mais proporcional à área interna. Então, nos ambientes de permanência prolongada que possuem 2 janelas ou mais, como é o caso da nossa sala com cozinha conjugada, que a norma agora deixa bem claro que os ambientes conjugados se tratam de um ambiente único. Então, nos apartamentos que a gente tem normalmente, a área de serviço, cozinha e sala, tudo junto, isso é apenas um ambiente para a norma de desempenho. Tá? Então, se você tiver uma janela da área de serviço mais a porta-janela ou janela da sala, você tem que somar as duas áreas. E a área de piso normalmente vai passar de 20 metros quadrados nesses casos, porque a nossa sala com cozinha normalmente passa de 20 metros quadrados. E aí você vai ficar limitado a uma área de vidro de 4 metros quadrados. Então, aí é o nosso limitador, certo? Então, os demais critérios se mantiveram praticamente iguais, tá? Se você tiver um olhar muito superficial da norma. O problema é que a forma de avaliar mudou. Antes a gente fazia uma avaliação geral da edificação. Tá? A parede é de bloco de concreto com reboco externo de 2,5 e internamente é tudo gesso com meio centímetro. Agora já mudou. Tá? A nossa avaliação agora tem que ser por ambiente de permanência prolongada. E a gente deve fazer o cálculo da transmitância, capacidade ou absortância térmica equivalente. O que seria isso? A gente tem que levar em consideração a mudança dos materiais. Mas minha parede é toda homogênea. Não é. Tá? Se for de alvenaria convencional, você tem os elementos de pilares e vigas. E a transmitância térmica, a capacidade térmica desses elementos é diferente do tijolo. Aí você vai ter que fazer o cálculo de uma transmitância térmica equivalente, proporcional a cada área, para você ter aí o seu valor final. Então isso vai mudar de ambiente de permanência prolongada para ambiente, porque vai ter ambiente que você vai ter pilar, tem ambiente que você não tem pilar. Tem ambiente que você pode ter uma viga mais alta, outros ambientes uma viga mais baixa. Tem ambiente que é uma área maior de tijolo, você tem uma janela menor, vamos dizer um quarto que tem uma janela pequena e você tem um quarto parecido com uma janela maior, a proporção de quantidade de tijolo muda por causa do tamanho da janela. Então, por isso que a gente tem que fazer uma avaliação por ambiente de permanência prolongada por ambiente. Não é mais uma, vou avaliar a parede. Não, tem que avaliar a parede do dormitório, a parede do dormitório 2, a parede da sala, a parede da cozinha. E aí tu vai ter o valor da transmitância térmica equivalente, o valor da capacidade térmica equivalente e também a absortância térmica equivalente.
Se a sua fachada é pintada com mais de uma cor, e vai dizer o seu quarto, né? O seu quarto, você tem uma parte da parede do quarto externa que é branca e tem uma faixa decorativa que é preta. Você vai pegar a área de cada faixa e vai fazer a média equivalente das duas absortâncias. E daí você vai aplicar, você vai verificar qual que é o limite normativo para isso, né? Então, por isso que a gente agora tem que ter o cuidado quando for fazer análise, que não é mais tão simples, não é mais tão simplificado como era na versão 2013. Agora ela dá muito mais trabalho que era anteriormente. Na versão 2013, eu já tinha aqui vários relatórios prontos, né? Eu tinha relatório de tijolo de alvenaria de 11,5, de 14, de 19 centímetros de espessura, com reboco externo de 2,5, com gesso interno de 1, de meio centímetro, ou reboco interno. Então, eu já tinha vários modelos de relatório que eu fazia poucas mudanças e o relatório estava pronto, né? E às vezes em menos de uma hora eu já saía com um relatório de desempenho térmico simplificado pronto. Agora não dá mais, né? Porque eu tenho que fazer a verificação por ambiente permanência prolongada e isso vai mudar de projeto para projeto. Então não é mais um copia e cola direto dos assuntos, né, do relatório. Existem ainda umas outras diferenças a, em relação principalmente ao critério de área de transparência, mas aí senão a gente vai muito a fundo e aqui eu não teria muito tempo, né? O vídeo ia ficar muito mais longo do que já está. Eu acredito que aqui eu já passei bastante informação para você ver que realmente as mudanças são grandes, né? Por mais que não pareçam. E na simulação computacional, a mudança foi muito mais drástica, né? Mudou totalmente a forma de avaliação. Mudou os critérios, mudou a forma de simulação, a forma de como você avalia o desempenho térmico da edificação. Tá? Na versão 2013, nós fazíamos a simulação, tá? Sem considerar o entorno da edificação, fazia a torre isolada. Tá? Nós fazíamos apenas para 2 unidades habitacionais. A norma já dizia quais que eram as unidades mais críticas, dependendo que seria de acordo com a sua orientação solar. Nós fazíamos a simulação apenas para 2 dias, sendo o dia típico de inverno e o dia típico de verão. Então a norma já trazia esses dados de dia típico de inverno e verão. A parte de ventilação natural, a gente já setava no simulador que a edificação tinha uma renovação por hora, ou 2, ou até 5 renovações por hora. Então era algo fictício, tá? Independente se a edificação iria ter essa renovação ou não na prática, lá depois dele construído, não importava. O que importava é que eu botava no simulador quantas renovações por hora essa edificação teria, sem me preocupar com a realidade. Tá? Era bem fictício mesmo. E o critério de avaliação, o que eu avaliava? Eu avaliava a temperatura interna do meu ambiente ao longo desse dia típico e comparava com a temperatura externa. Se a temperatura interna ao longo do dia não ultrapassasse a máxima externa, o meu desempenho estava atendido. Era essa a forma de avaliar. A temperatura interna não poderia ser maior que a temperatura máxima externa. Certo? Muito fácil de avaliar. Agora, na versão 2013, os critérios foram totalmente modificados. Primeiro é a forma de a gente modelar. A gente modela a edificação como ela é, o projeto real, considerando todo o entorno da edificação. Tá? Se tem prédios vizinhos, se tem pasto, se tem uma praia, se tem na frente do mar, de um lago, tudo isso é considerado na simulação. Né? Múltiplas torres. A gente tem que fazer a simulação no mínimo para 3 pavimentos. Então, se é um pavimento se é um empreendimento com pavimentos iguais, a gente vai simular no mínimo para o térreo, um pavimento tipo intermediário e o pavimento cobertura. E para todas as unidades habitacionais. E para todos os dias do ano. Então, são muito mais dados, são muito mais dados para serem avaliados. E a forma de avaliação não é mais comparando com a temperatura externa. Agora a gente vai comparar esse meu projeto real simulado com um projeto de referência. Eu vou avaliar esse meu projeto real com esse meu projeto de referência. E o que seria esse projeto de referência?
nada mais é do que o meu projeto real, a minha arquitetura real do meu projeto que eu vou construir, alterando os elementos construtivos. Então eu considero que é uma parede com característica de parede de concreto, as janelas são padronizadas, a cobertura é de telha de fibrocimento, a pintura ela é uma só, então ela tem uma absortância térmica única de todas as fachadas. E eu elimino todos os elementos de sombreamento dessa edificação. Então, se tem brise, se tem marquise, a sacada, que a sacada, querendo ou não, ela é um elemento de sombreamento. Então, eu tiro todos esses elementos de sombreamento. E aí eu simulo também, né, com os mesmos critérios para todos os dias do ano e para os 3 pavimentos e todas as unidades habitacionais. Então, a avaliação ficou muito mais robusta, né? E aí eu vou fazer uma comparação. O que é melhor, a minha edificação real ou a minha edificação padrão? A minha edificação real, para os critérios de desempenho, ela tem que ser no mínimo melhor que meu projeto de referência. Tá? Tem alguns descontos para o desempenho mínimo que permitem até que meu projeto real seja um pouquinho pior que meu projeto de referência. Tá? Mas aí é só para o mínimo e algumas coisas, e com algumas condições. Tá? Mas você já consegue ter uma noção do quão mais complexo é um método de avaliação do que do outro. Tá? E por isso que a gente vai a fundo em cada critério para poder explicar certinho, de forma bem pausada, com muita calma, o que significa cada critério, como que é feita essa comparação entre as duas edificações, tá? Qual que é o método de comparação, o que a gente compara, né? O que isso representa lá na prática, enfim, a gente vai a fundo realmente em cada critério para a gente sair sem dúvida nenhuma e realmente dominar os critérios de desempenho térmico. Agora então vamos para o último assunto, muito esperado, muita gente me pergunta isso, eu trago aqui porque é uma prática comum, que é a replicação dos estudos de desempenho térmico para mais de um projeto. Né? O projeto é o mesmo, né? Eu tenho um projeto padrão, um projeto carimbo, e eu replico essa construção em várias cidades diferentes. Eu posso utilizar o mesmo relatório de desempenho térmico para mais de um empreendimento, desde que ele seja igual? Depende. Né? Vai depender do método de avaliação que você vai fazer. Se for o método simplificado, você pode replicar. Tá? O que você vai ter que avaliar o limite de desempenho. Porque se for numa zona bioclimática diferente, pode ser que o seu critério limite também vai mudar. Tá? E uma outra condição que a versão 2021 trouxe é que a gente tem uma diferenciação em relação à orientação solar para o critério de área de transparência. Então, se você tiver elementos de sombreamento na sua edificação, você vai ter que avaliar se isso interfere ou não na sua área de transparência. Se você não considerou o sombreamento sobre as suas janelas para aumentar a área de transparência, tá? Aí você vai poder replicar sem problema nenhum, porque você não vai estar considerando esse critério, né? Você não vai estar considerando esse sombreamento. Agora, se você considerar o sombreamento na sua avaliação, você vai ter que verificar a questão da orientação solar, porque uma fachada voltada para o norte, né, ela é diferente de uma fachada voltada para o sul, e aí o seu critério pode mudar, né? O seu limite muda, na verdade. E aí isso que você tem que tomar cuidado. Mas, se o seu projeto ele for todo plano, né, não tem marquise, não tem sacada, não tem brise, né, não tem elemento de sombreamento na sua janela, então você não vai usar essa questão da orientação solar. Tá? E aí você pode replicar sem problema nenhum, só cuidado com a zona bioclimática. Agora, na simulação computacional, já fica muito mais complicado você fazer a replicação, porque você vai fazer a simulação também do entorno da edificação. Tá? E você também fica muito limitado à questão da orientação solar, porque como a gente utiliza realmente a simulação para todos os dias do ano, então a orientação solar ela é muito representativa nos resultados de desempenho térmico de cada unidade habitacional. Né? Se tem uma unidade voltada para o norte e outra para o sul, a do norte ela recebe uma carga térmica muito maior do que a do sul.
Então o resultado vai dar muito diferente entre uma unidade e outra. Então, se você tiver, por menor que seja a alteração da orientação solar, o teu desempenho térmico do empreendimento já vai mudar consideravelmente. Você até pode utilizar a replicação, desde que os dados climáticos sejam os mesmos, ou seja, os dados climáticos são da mesma estação meteorológica do IMET, né, que a gente tem diversas estações meteorológicas por todo o Brasil, em inúmeras cidades, centenas de cidades. Então você vai teria que utilizar o mesmo arquivo bioclimático, você vai ter que ter a mesma orientação solar dos dois empreendimentos e também vai ter que ter o mesmo entorno, né? Porque como a gente modela o entorno, isso interfere na simulação dos resultados, porque vai mudar a questão dos ventos, né? Vai mudar a questão do sombreamento em relação à luz solar, então isso também muda consideravelmente os resultados. Então você vai ter que também ter o mesmo entorno. Então são muitas condições que você vai ter que comprovar que são iguais e que dificilmente você vai ter as mesmas condições. Então por isso que eu digo que para a versão 2021 a simulação computacional não pode ser replicada. Na versão 2013 você até poderia, né? Mas também teria que utilizar o mesmo dia típico de inverno e verão para os projetos, né? Se tiver uma mudança do dia típico de inverno e verão, também não pode utilizar. Tá? Porque na versão 2013 você só fazia para 2 unidades. E a norma já dizia qual que eram as unidades mais críticas. E ela trazia também, a versão 2013, que caso você não tivesse a orientação definida ainda, você poderia orientar o projeto para a situação mais crítica e fazer a simulação. Então, você orientava para a situação mais crítica e fazia a simulação. E aí você poderia reutilizar esse laudo, né? Mas, claro, respeitando a condição de utilização do mesmo dia típico de inverno e verão, certo? Então, numa situação que a gente tinha essa replicação do projeto para a mesma cidade, vamos dizer, em São Paulo, né, eu estou construindo em diferentes bairros o mesmo projeto, né, a replicação do mesmo projeto em vários bairros, eu poderia replicar a simulação computacional, pelo método simplificado ou pelo método computacional sem problema nenhum. Agora, na versão 2021 muda pela questão do entorno, que a gente tem que modelar o entorno. E leve em consideração a orientação solar do projeto, né, do projeto real. Então, qualquer alteração na orientação solar, hoje, na versão 2021, muda totalmente os resultados finais da simulação. Bom, acredito que cumpri com a minha missão, né, com o combinado lá do início de explicar as diferenças entre a versão 2021 e a versão 2013, a condição de reutilizar laudos de desempenho térmico e também os cuidados que a gente deve ter ao utilizar dados de catálogos técnicos. Tá? Então, se você quiser realmente dominar os critérios de desempenho térmico, te convido a clicar no link aqui abaixo desse vídeo, fazer a inscrição. Você já vai ter acesso a todo o conteúdo do curso, já está tudo gravado. Tem o e-mail para tirar dúvidas também, a gente não está abandonando, dando o curso, e se tiver dúvidas, te vira com as dúvidas, né? A gente tem a monitoria também, caso tenha dúvida, é só escrever o e-mail sem problema nenhum. O WhatsApp que está aqui é para questão de dúvidas em relação à venda, até a questão de dúvidas do curso a gente centraliza em e-mail para poder ficar registrado. E o curso, né, eu elaborei ele da forma mais detalhada que eu pude, que eu imaginei que fosse o melhor para fazer o curso. Tem vários exercícios práticos, tá? Então a gente vai elaborar a memória de cálculo, vai ser apresentado relatórios, você vai ter acesso a modelos de relatórios, a documentos, a normas, enfim. Tem todo o material necessário para você começar a fazer as análises de desempenho térmico e também a começar a fazer os estudos